Naka, você é otimista? Com relação a esse tema? Não, com relação à vida. Ah, sou bastante. Somos otimistas. Agora o governo e o Congresso estão muito, aliás, o Congresso, né, está muito otimista em relação a esse prazo para aprovar a reforma tributária de 8 meses? Sim, parece bastante otimista, porque só para uma confissão, que eu sou jornalista já há 20 anos. 20 anos no jornalismo econômico. Eu ouço essa história de reforma tributária desde o primeiro dia que eu pisei numa redação de economia lá na Gazeta Mercantil, um jornal que nem existe mais. É um assunto muito complexo, super difícil de ser tratado em tempos normais. Atualmente, como a gente não vive um período normal, há outros tópicos que podem ser mais urgentes. Por exemplo, a PEC emergencial, que corta gastos automaticamente do governo e, segundo o mercado financeiro, os economistas, é essencial que seja votada rapidamente, além do auxílio emergencial, tema que a gente tem discutido bastante aqui, porque milhões de famílias precisam desse respaldo do Estado até que a economia volte a girar normalmente. Sobre a reforma tributária, no começo do governo Jair Bolsonaro, discutiu-se essa possibilidade de reforma do sistema de tributos, que é muito complexo no Brasil, e diante das dificuldades que o ministro Paulo Guedes enfrentou lá em 2019 e 2020, comecinho de 2020, houve a sinalização de que a reforma tributária poderia ser fatiada, entre aspas, com o primeiro passo sendo a simplificação de alguns impostos. Aí não é bem a reforma tributária, é uma parte da reforma tributária, é preciso deixar os termos bem transparentes e claros para não achar que é um pacote inteiro. Outra coisa há muitos problemas a serem discutidos e resolvidos na reforma tributária, por exemplo, a partilha e a distribuição de impostos do governo federal para os estados. Isso dá muita briga, sempre gera muita discussão de estados mais pobres contra estados mais ricos, estados que têm produção, estados que são consumidores. Esse tipo de discussão há anos eu ouço sempre essa discussão vai e volta. Não acredito que seja possível, em tão poucos meses, resolver isso. Até porque, se não se resolver em 2021, 2022 tem eleição, aí fica praticamente impossível.